Vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. Achou? A palavra de Deus diz assim no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se é por conta do estudo que estamos dando para umas bênçãos lá em Jaguaquara, aí misturou com o pessoal daqui, me apertaram aí, e agora está estudando Mateus, e eu só estou lendo Mateus, e tem sido uma bênção, e meus olhos têm aberto assim para algumas coisas incríveis, que fica assim, meu Deus. E esse livro de Mateus, isso que é o bom da palavra de Deus, né? Porque se você pega um best-seller, assim, um livro qualquer, você pode passar para várias pessoas, todo mundo vai ler e vai entender a mesma coisa. Mas a Bíblia não, você pode ler a Bíblia 10 vezes, 30 vezes, toda vez que você voltar, você vai encontrar algo. Eu não vi isso aqui, né? E se a gente pegar aqui cada um para ler a palavra de Deus, a gente vai ler o mesmo texto e vai ter a compreensão totalmente diferente, porém alinhada dentro do padrão cristão, dentro do que Deus quer falar ao nosso coração. E aí a gente percebe que a palavra, ela é viva. Ela, né? A gente lê e ela vem e fala ao nosso coração. É o próprio Deus falando conosco. Então, eu preguei na quinta-feira passada, falando um pouco sobre uns pontos, né? Porque Mateus, ele vai assim, bem no ponto mesmo, ele vai, Jesus passou aqui, Jesus fez assim, Jesus curou ali, ele não conta muito detalhes. Eu gosto dessa leitura, porque você começa a ver assim, onde Jesus estava passando, e a gente está aí agora lendo, e eu vi que Jesus passou, na quinta-feira nós falamos sobre isso, ele falando sobre o jejum, ao mesmo tempo, enquanto ele está ali falando sobre o jejum, aí chega aquele doutor da lei e fala: minha filha está morta, me ajuda. Aí ele disse: pronto, eu estou indo lá lhe ajudar. Aí no meio do caminho encontra a mulher do fluxo de sangue, aí a mulher já toca na sua orla, já é curada, e aí ele chega na casa desse homem, está lá a criança lá no quarto, o povo chorando, ele bota esse corpo para fora, e aí ele diz: menina levanta, a menina levanta, e ele já segue, vai, cura uma pessoa que era muda, demoniada, expulsa o demônio, o cara volta a falar, e aí vai passando os pontos, aí ele olha assim para aquela multidão, o povo vindo até ele, e a Bíblia diz que ele agora tem compaixão, e eu comecei a abrir os meus olhos para essa questão da compaixão, já tenho despertado em relação a isso. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos buscando, orando para ver quem é que tem mais poder, ver quem tem mais unção, para ver quem é mais santo. Aí vai estar, sei lá, em um culto, e aí alguém cai endemoniado, aí alguém vai orar, o outro vem, e aí fica aquela agonia, e todo mundo quer mostrar mais poder que o outro. Mas na realidade, toda vez que Jesus via alguém em possesso, Jesus tinha compaixão. Jesus olhava assim: por que essa pessoa está dessa forma? Eu imagino que Jesus falava assim: cara, como seria bom se ele soubesse como é viver sem esse espírito dominando, como as pessoas vissem como é a vida dessa pessoa quando ele estiver livre. Então eu vou fazer isso para que as pessoas possam ver que a liberdade que há em Jesus é que é a vida. Então ele tinha compaixão, ele se compadecia com aquelas pessoas, e assim: não, esse estado não é bom, essa situação não é bom. Aí ele fazia algo. Às vezes nós vamos lá, porque o Senhor vela pela sua palavra, nós oramos e pela misericórdia do Senhor, porque é pelo nome de Jesus, os demônios saem. Mas qual o sentimento que nos levou até aquele lugar? Qual foi o sentimento que nos levou a ir até aquela pessoa? Foi para mostrar que nós estamos jejuando? É para mostrar que nós temos autoridade?
né? Não, o pastor ali tem autoridade, onde ele bota a mão. E não é isso que Jesus está buscando de nós. Jesus está buscando compaixão. Porque se a gente não olhar para a compaixão, irmãos, a gente não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Porque você vai falar para uma pessoa sobre Jesus, a pessoa lhe ignora. Você está falando às vezes para uma pessoa que já outrora já caminhou com Cristo, desistiu da palavra, e aí você vai falar, ele quer ensinar a Bíblia. Aí você está vendo a falha, o erro está ali, você está querendo ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. E vem com argumento, a vontade que dá, você deixa lá, pai, fica aí. Se nós não tivermos a compaixão, a gente não faz. Então isso que eu acho interessante. O texto que nós acabamos de ler traz algo mais profundo ainda. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai. O que eu acho aqui um negócio crítico é que as pessoas estão achando que estão confessando a Jesus, porém elas estão confessando a Jesus nos lugares errados. Elas estão confessando a Jesus nos locais onde Jesus não está. Mas para quê? Para viver a vida pecaminosa que a alma inclina e ao mesmo tempo uma falsa salvação. Eu estava conversando com uma pessoa e senti algo de Deus de falar algo para ela. Aí sai, mas eu vou às missas, eu estou indo às missas. Tipo assim, não se importe comigo. Não quero ouvir o que você tem a me dizer, eu vou para a missa. Dá uma tristeza. Porque você está vendo que a pessoa, nem porque ela está indo para a missa, porque quando a pessoa, eu creio que naquele grande dia haverá muita surpresa, sabe? Tem pessoas que acham que estão na igreja católica e não serão salvas, eu não creio assim. A salvação é por meio de Jesus, é graça. Então naquele dia terá muita surpresa. Então quem sou eu para dizer quem vai e quem não vai? Uma coisa que eu tenho para dizer é que Cristo é que salva. E eu não estou na cabeça de ninguém, eu não sei como é que a pessoa está lá dentro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a pessoa só ir na missa não resolve nada. Porque vai na missa e fica na promiscuidade. Vai na missa e continua fazendo todas as coisas erradas. Agora se esconde nessa questão, eu vou à missa. Mas é porque ela não quer ouvir o que você tem a dizer. E quando as pessoas se comportam assim, sabe o que ela está dizendo? Ela está negando a Jesus. E é triste porque Jesus fala assim, aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei também diante do Pai que está no céu. Então todos os dias tem pessoas negando a Jesus por dureza, porque a Bíblia diz que se o Espírito Santo não convencer o homem, nada ele pode fazer, mas o Espírito Santo está à porta. Chega a ser algo assim que a gente fica às vezes, só nos resta pregar a palavra, porque você fica pensando assim, se o homem está distante de Jesus, como é que ele vai abrir a porta se ele não quer? Não é complicado? É para a gente perceber, é para a gente entender que quando alguém vier a Jesus, não será porque de mim e de você. Porque é tão difícil uma pessoa que está no mundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, só aquele que entrega a vida a Jesus pode receber. O mundo não pode receber. Mas o mesmo Espírito Santo que quando eu e você recebe, é o mesmo que bate. Por intermédio de Jesus, fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, ao todo tempo, eu percebo que as pessoas, existe um orgulho dentro das pessoas, sabia? Às vezes nós temos orgulhos que nós nem percebemos que temos. E muitos vão indo de passos largos para o inferno por conta do orgulho. E é muito triste, porque nós, se conhecemos a verdade, ficamos ansiosos. É por isso que eu percebo que quando João chega lá no céu, que os olhos dele se abrem, ele começa a ver aquelas maravilhas que vão acontecer, também as coisas ruins que vão acontecer, e aí ele começa agora a desenrolar as coisas no céu, na frente dele, os pergaminhos, as coisas, ele fica agoniado. Aí alguém disse aqui, pai, isso aqui ninguém consegue abrir esse livro, e a Bíblia fala que ele chorava, e ele ficava, como? Não é um digno, né? Imagine, é o sentimento que às vezes eu tenho.
Quem vai salvar esse povo? Porque você sai de casa olhando, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas a gente vai saindo assim, a gente vai olhando o mundo todo perdido, as pessoas no bar, bebendo, aquele povo empurrando aqueles carros cheios de resto de latinha de cerveja. Parece que eu estou dentro daqueles filmes, aquele trailer do clipe de Michael Jackson, Thriller, sabe? Aquele negócio esquisito, aquele povo esquisito, andando, empurrando aquele negócio, um monte de menino. Rapaz, que é isso? Os bares assim de gente perdida, o povo tudo perdido. Aí você olha assim, rapaz, o que é que pode ser feito? É como João olha aqui, quem vai ser digno? Então acabou, e agora? Aí ele ouve no céu, há um que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ainda podemos ficar felizes, porque existe um que é digno, é Jesus. Então aqui ele fala algo muito importante: se me confessar, eu os confessarei. Então a gente percebe que, por mais que seja simples a salvação, não é tão simples assim. Há preciso uma renúncia. Ser cristão é um estilo de vida, é uma decisão. Nós decidimos. É por isso que alguns alcançam algo e outros não alcançam. Sabe por quê? Nós não queremos deixar nada por amor de Cristo. E muitas das vezes Deus não está nem pedindo muitas coisas para nós. A palavra de Deus, ela é tão assim maravilhosa, que ela tem um tempo para cada coisa. Ela tem um tempo para a criança, ela tem um tempo para o jovem, ela tem um tempo para os solteiros, ela tem um tempo para os casados, ela tem um tempo para os... Oh, coisa linda, está me olhando assim, meu Deus. Olha que trocinho. Há um tempo, né? Aí então a gente fica se perdendo, não aproveita o tempo. Aí quando está jovem não quer cuidar das coisas de Deus. Quando casa, agora tem que cuidar das coisas de Deus e da família. Aí agora o negócio pega. Mas tem que fazer, tem que dar um jeito, tem que se ajustar para fazer. Aí ela diz, não, posso não, porque tenho meus filhos agora, aí beleza. Aí a misericórdia de Deus é tão grande e Deus não volta, Jesus não volta, aí vai passar e vem o que? Os netos. Agora tem os netos. Aí o outro diz, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, tenho que correr atrás. Aí junta dinheiro, aí vem as doenças, gasta dinheiro tudo para ficar são. Afasta pessoas. Eu estou com um sentimento no coração de união, de família, amigos, próximos. Ou coisa ruim é viver só. Eu já passei um período sozinho, ou coisa ruim. Eu não sei como é que tem gente que fala assim, eu gosto de viver sozinho. Talvez, eu acho que não, cara. Acho que você gosta de ter um momento só, é diferente. Você ter o seu momento só é bom. Agora você viver só, chegar do trabalho, abrir a porta, tá sozinho. Tá? Vai e volta, tá só. Dorme, passa 1 ano, 2 anos sozinho, só. Só você e o cachorro. Quem tem um cachorro ainda se arma, porque o cachorro, né? Coisa linda é cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, né? Mas não é a mesma coisa. Ninguém foi feito para viver só. O homem estava ali no jardim só, né? Aquele que é sábio, que construiu todas as coisas. Rapaz, quando você vai lendo a Bíblia, você começa a estudar agora nesse tempo de IA, né, de tempo de tecnologia, aí você se aprofunda mais, aí você entende aquele salmo de assim, de forma assombrosa o Senhor me formou. É louco isso aqui. É de forma assustadora a forma que Deus nos fez. Aí ele diz assim, esse cabra não pode ficar só. Vou fazer para ele uma juntura, uma pessoa para estar lado a lado com ele. Oh, coisa boa. É receber um cafuné, né? Dai, quando ela quer. Ela não gosta de começar porque demora para sair, né? Ou coisa boa é estar com alguém, hein, Rita? Hein, Leide? Ou coisa boa é ter alguém. Raquel ainda está contente comigo e Dai, viu? Então, Jesus, ele vai ao céu e ele diz assim, eu tenho uma surpresa,
que não é tanta surpresa, mas eu quero dizer a vocês que eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele gosta de pessoas, ele gosta de gente, ele morreu por pessoas. E a pessoa não pode viver só, então as pessoas estão se isolando, as pessoas, o diabo está colocando nas pessoas para se isolar. Começou com a pandemia e ele vai tendo a passos, cada hora escala uma coisa, e a mente da pessoa vai ficando cauterizada, as pessoas querem se isolar. Você sozinho, ninguém vai lhe defender. Jesus, quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2. Portanto, não negue ao Senhor. Quantas pessoas negando a Jesus aí, em atitudes, em tantas coisas. Versículo 34 diz: não pensem, isso aqui é forte, que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Você sabia que tem uma igreja aí, não vou dizer o nome dela, mas que eles não dão a paz do Senhor por conta desse texto aqui. São nossos irmãos, mas eles compreendem isso aqui diferente. Porque Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Então ele não dá a paz do Senhor. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Parece soa um pouco contraditório, né? Se ele é o Deus do amor, por que ele está dizendo isso aqui? Aí ele piora, né? Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, filha e sua mãe, entre a nora e sua nora e sogra. A sogra entrando aqui. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da própria casa. Sabe o que Jesus está falando aqui? Vocês estão acostumados com um sistema falido. Vocês estão acostumados com um sistema que não vão levar vocês a lugar nenhum. Vocês estão acostumados com a falsa paz. Vocês estão acostumados com um sistema, sabe, que aprisiona vocês. E eu vim trazer liberdade. E toda mudança há uma, como é que chama? Traz uma resistência, não é bem essa palavra. Toda mudança, ela traz um desconforto. Tudo que muda. Eu tenho certeza que vocês, a nova casa de vocês, a mudança está sendo, difícil. Você está numa empresa trabalhando, trocou o chefe, misericórdia, aí muda tudo. Você está numa igreja, aí troca a liderança, troca isso, troca aquilo, e começa a mudança, mas ela é necessária. Jesus está falando aqui: eu vim, e eu quero dizer a vocês que que toda liberdade tem um preço. E esse é o preço. Eu sou o caminho, a verdade. Então essa paz que vocês procuram, eu não posso entregar a vocês. Por quê? Eles estavam esperando um Superman, que sai raio dos olhos para chegar e exterminar ali os romanos, tudo, morreu todo mundo. A paz causando guerra não existe. Então Jesus, ele diz assim: olha, eu vim trazer vida, e vida em abundância. Agora só que é o seguinte: aquele que receber a paz que eu tenho para dar, agora encontrará dificuldades. Porque o pai vai olhar e você ficou doido, está ficando maluco. A nora vai olhar para a sogra vai: meu Deus, por que você agora abandonou tudo e está vivendo assim? Você agora vai começar a ver as falhas, e começa aquela confusão. Aí agora Jesus fala algo muito interessante: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É brincadeira? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, achará. Então aqui nós entendemos que o servir a Deus é uma decisão. Nós também entendemos que pessoas se levantarão porque não compreenderão. Cabe a mim e a você buscar em Deus sabedoria. Porque uma coisa é certa: não ficará aqui pedra sobre pedra. Esse mundo falido
Tem uma música da Tamires que ela disse que ela não quer fazer parte de um sistema falido. E é verdade. Estamos vivendo num sistema falido. Agora que eu vi. Tem perna, não quer ficar em pé, né, pai? Rapaz, quer com as pernas dos outros. Um sistema falido. Nós precisamos entender isso. E o que nos resta é pregar o Evangelho. E quem achar a vida vai perder, e quem perder vai achar. Olha, observe que é tudo ao contrário. A gente vive na contramão deste mundo. A palavra de Deus que é sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Então não tem o mesmo termo, ou você é crente ou você não é. Todo o tempo Deus está trazendo para nós o conserto. Lá na época de Elias, né, ele teve que fazer um conserto. Vocês agora vão ter que decidir se vocês vão servir a Deus ou a Baal, né? Decida aí hoje, tem que decidir agora. Deus está nos fazendo o mesmo convite. Ou você serve a mim, ou você serve ao mundo. Ou você serve a mim, ou serve a você mesmo. Tem gente querendo servir a si próprio. Porque nos últimos dias as pessoas serão arrogantes, presunçosas, amantes de si mesmas, juntarão para si senhores e pessoas que falam segundo o que eles querem ouvir. E é assim que nós estamos ouvindo e vendo por aí. Eu percebo isso aqui, as pessoas chegam às vezes aqui no bazar e elas não sabem, e às vezes sabem que o bazar é grátis, e às vezes ela vem contando uma história, querendo ludibriar para levar um monte de roupa, sem saber elas que elas podem levar quantos elas quiserem ou conseguirem carregar, mas a expertise está dentro de querer enganar, sabe? E a gente se faz de enganado. Eles acham que estão nos enganando, mas nós estamos pescando. E eles chegam aqui, aí chega com a pastora ali, aí vem a pastora com essa cara de menina, aí vai conversando, pastora só, toda hora eu fico só olhando ali, a pastora, tome, sorrindo, toma, aí se torta de lá, toma, leve, tem gente que fica surpresa, é grátis, quando é grátis, ponto. Aí começa a falar que é crente, que tem isso, aí começa a falar um monte de coisa, mas a palavra está sendo pregada. Mas as pessoas precisam entender que é Cristo. E como entenderão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem quem fale? Entende então que regar é pior que plantar. Você planta, acabou. E regar precisa de constância, dedicação. Tem uma plantinha lá em casa que só está viva porque Deus é bom. Ô plantinha forte. A bichinha só vê água ou quando chove ou quando minha sogra está aí. Mas se olhar, está verde, bonita. Ô plantinha resistente. Porque o pai dela sustenta, glória a Deus. O evangelho precisa ser regado. Versículo 40 diz: quem recebe vocês a mim, recebe. E quem recebe de mim, recebe aquele que enviou. Então, é Cristo em nós, é nós em Cristo. Se alguém te machuca, Leide, está machucando Jesus. Se alguém te machuca, Vitor, está machucando a Jesus. Eu preciso entender isso, sabia? Sabia que às vezes nós ferimos nossos irmãos com palavras, e não era para a gente fazer isso. Outra coisa linda do Evangelho é que Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos. Ele não ama um porque é pastor, o outro porque é o porteiro. Ele não ama um porque é muito pobrezinho, tem que amar, né? E o outro não, ele ama todo igual. Porque você é crente, você vai fazer algo com o ímpio. Vá. Deus, ele é justo. Então o texto está dizendo aqui: quem recebe a vocês, recebe a mim. Se alguém rejeita a você, está rejeitando a mim. Então nós não somos só, nós não estamos só. Temos a Jesus. Por isso que é importante entender essas coisas. E quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, recebe a recompensa do justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos,
por ser esse meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a recompensa. Se uma pessoa abençoa a sua vida, será recompensada por Jesus. Se uma pessoa recebe a Jesus, será recompensada por Ele. Então nós entendemos aqui que a nossa vida é uma vida que foi salva para abençoar outras vidas. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas com uma missão, pessoas designadas para fazer, para pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Quando Jesus, versículo 11, capítulo 11, quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. E quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que eu estou ouvindo, o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha o que é que Deus quer que faça com o pobre: pregar o Evangelho. É a missão da igreja. Bem-aventurado aquele que não acha em mim. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou o que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Assim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que eu envio antes de você o mensageiro que preparará o caminho diante de vocês. João, ele recebeu uma missão e ele cumpriu essa missão. Jesus veio, pregou esse evangelho, falou, nos orientou, colocou os discípulos na direção, e agora ele vai ao céu e agora ele passou essa missão para mim e para você. É o papel da igreja. Eu acho interessante o texto. Eu até mandei esse texto para Vitor, e eu tenho mandado para um monte de pessoas aí. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Mas quando você vai olhar a seara em outra tradução, fala que, deixa eu achar aqui rapidinho. Quando fala da seara, que a seara é grande, poucos são ceifeiros, fala que os frutos já estão prontos. Versículo 38 do capítulo 9, o 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Pai da seara que mande trabalhadores. Então a seara aqui, a gente pensa sempre assim na questão do trabalho, né? O trabalho em si. É que tem muita coisa para fazer e pouca gente para ir trabalhar. Mas a seara aqui quer dizer que a plantação já está pronta para colher. Não é para plantar. Jesus não está falando de pessoas para irem plantar, mas é pessoas para
colher. E quando é que Jesus fala isso? Capítulo 9, o versículo 37. É depois que eu falei aqui para vocês sobre o jejum, sobre o chefe da sinagoga, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre o demoniado que estava mudo, porque o demônio fazia ele ficar, sobre o cego, tudo que Jesus passava e via o povo sofrendo, são plantações prontas para ser colhidas, são as pessoas que estão quebrantadas. E a pessoa, quando ela se encontra quebrantada, ela agora está apta a ouvir. É por isso que onde nós lemos agora, Jesus envia os seus discípulos, ele dá direção, olha, passe em tal lugar, não entre em tal lugar, faça assim, aquele que receber a você vai receber a mim. Então Jesus começa a dar instruções, ou seja, nem todo fruto que está ali vai ser apto. Tem trigo, no meio do trigo tem o joio, tem tanta coisa no meio dessa seara aí, mas Deus precisa de trabalhadores para separar isso aí. E naquele grande dia, quem vai separar o joio do trigo, nós sabemos muito bem quem é, mas enquanto isso tem muito trabalho para fazer, e é um trabalho árduo. Por isso está dizendo assim, Jesus está falando aqui, que é algo difícil de fazer, porque você vai ter que negar pai, mãe, amigos, você vai ter que acreditar no que diz as Escrituras Sagradas. O problema é que às vezes nós estamos esquecendo e estamos abrindo mão de coisas que a Bíblia já falou sobre nós. A Bíblia diz que nós temos o que ela diz que tem, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos acreditar que Deus, ele nos sustenta. Nós precisamos crer que há vida sim em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse. Eu estava falando com Raquel, implantando pai sobre os dogmas, né? Os dogmas. O que é dogma? Está estudando sobre isso na faculdade. Então o cristão, ele tem que saber os dogmas, coisas que não tem como abrir mão. Cristo, ele é o Filho de Deus, isso aí não tem negociação. Jesus é o caminho. São dogmas, são coisas que não podem ser removidas da vida do cristão. Quando a Bíblia diz assim, olha, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. São coisas que está escritas. E aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Precisamos tomar posse dessas coisas. E precisamos tomar posse também que a seara é grande, é muita coisa para fazer. Está tudo pronto. Então que Deus nos dê estratégia para a gente poder colher esses frutos. Então tenho orado a Deus por estratégia eficaz, porque também não é só estratégia, tem que ter estratégia eficaz, porque os tempos mudaram. Antigamente as pessoas, eu costumo passar essa situação hoje pelos tempos que nós vivemos, pela facilidade que as pessoas têm das coisas hoje. Antigamente as coisas eram mais difíceis. Tinha pessoas que, uma dor de cabeça, era difícil conseguir um remédio. Então ela só tinha que recorrer à oração. Eu cansei de ir para a igreja doente. Várias vezes, até hoje eu venho. E antes de acabar o culto eu estou curado. Até tempo de eu estar tocando e aqui não tinha ar-condicionado, né? A gente passava mal e o culto era quente mesmo. E tá ali tocando, o suor pingando, e aí acho que estava pé para dar um infarto, aí voltava a vida. Que Deus tem misericórdia da ignorância, né? Eu tenho que ir, Deus vai curar, e Deus cura mesmo. Mas hoje não, hoje tem tudo. Hoje a pessoa mais pobre hoje, mais pobre, é mais rico do que Nero em toda a sua glória. Sabia disso? Porque aqueles que eram tão ricos, mas não tinham escova de dente. Não tinham de fazer necessidade no lugar legal, não tinha. Hoje até um mendigo encontra um banheiro de rodoviária, vai lá e usa. Né? E não escova o dente se não quiser, porque ele tem gente dando na rua, tem parte, tem pena quem não quer. Até melhor viver assim. Então o tempo mudou. As pessoas hoje só buscam a Deus quando o negócio é brabo mesmo. Porque até para o câncer já tem gente resistindo.
Que o câncer é algo que se Deus não curar, mas a medicina já tem aí alguns cânceres que estão sendo curados, já tem, glória a Deus. Mas a dureza do coração do homem é terrível. É por isso que quando o crente ele abre o coração para Deus, Deus entra e faz nele morada. Nós não somos melhor que ninguém. Eu louvo a Deus, ontem eu estava orando e eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque nós não somos especiais, mas nós somos guardados. É só te olhar ao redor e quantas pessoas vai sofrendo, quantas pessoas sofrendo por coisas que você tem em abundância. Mas também tem que saber se as pessoas estão fazendo o que você faz. Aí é que está o problema. Nós, às vezes, queremos receber unção sem buscar aquele que pode dar unção. Nós estamos querendo, muitas das vezes, ter uma vida financeira abençoada, mas nós não procuramos por onde. Porque a gente não lê a palavra, a gente acha que tem que ser as coisas do nosso jeito, não é. A Bíblia nos orienta também a gente ter a questão da educação financeira, a gente precisa saber isso também. A gente precisa saber lidar com as finanças, a gente precisa também ser generoso, a gente precisa também, saber economizar, guardar. Não adianta, meu pai disse que a economia de uma casa começa na cozinha. Com a esposa boa, a esposa sábia, começa ali. Porque tudo que o marido leva e consegue, através do trabalho, que é a função dele, vai render, vai dar para todos comerem, e ainda vai sobrar. Ninguém vai passar miséria. O marido não vai precisar comprar todo ano comprar um jogo de sofá, comprar uma geladeira, comprar uma mesa, porque a esposa está cuidando daquilo que Deus enviou para eles. Agora, quem não tem, meu amigo, você ganha aqui, sai cá, ganha aqui, sai cá. Fica essa coisa tudo desorganizada. Mas a Bíblia tem respaldo para tudo. Se a gente colocar em prática, o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa ser submissa em amor, os filhos ser obedientes, rapaz, as coisas funcionam. Mas isso não nos impede de passar as dificuldades da vida. As lutas da vida vai vir, mas em Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Há um momento de desespero, sim, mas há um momento também de calmaria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O milagre vem, o milagre ainda está aí. O milagre não cessou. Jesus fala aqui, diga aí a João que as pessoas, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, demoniados estão sendo libertos. E o papel da igreja é esse: os sinais seguirão aos que creem. Vocês não têm noção dos BO que eu recebo durante o dia, de pessoas que estão, muitas das vezes, nem são membros daqui, estão na igreja, mas não estão tendo atenção. Os homens, os líderes não estão olhando para eles, não, gritando socorro. Aí vem a mim para eu dar uma palavra, eu fico, Deus, tem misericórdia. E aí eu tento de alguma forma ajudar, porque o evangelho de Jesus, aí você não pode estar olhando placa de igreja, você não pode estar olhando se fulano congrega no A ou no B, é nossos irmãos. E se Deus entregou algo nas nossas mãos, nós precisamos fazer algo, e é agora, e é já. E tem uma urgência, sabia, Leide? Tem uma urgência, porque esse tempo nosso vai passar. E vai vir o tempo de Matias, de Raquel, a gente vai ficar velho, Leide. Eu primeiro que tu. Mas ficaremos velhos. Feliz daquele que chega à velhice. Então é agora. Não pode ficar esperando. Eu tenho urgência, porque falta tão pouco tempo. Eu tenho que fazer algo para o reino, para deixar prontinho aí para Raquel, Douglas, Matias e os outros que vêm aí, dar seguimento. Nós não somos eternos aqui, mas temos a eternidade nos aguardando. Então o que tiver para fazer, faça com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor, honre ao Senhor, e nada faltará na nossa vida. Mesmo que esteja tudo, parece que não tem provisão nenhuma, você olha assim, eu faço de um lado, não acontece, faço do outro, não acontece. Continue fazendo. Não desista. Eu não desisto. Jesus um dia me encontrou, e eu não solto mais ele. Porque quando você desiste, você prejudica só você. Precisamos viver em novidade de vida. Precisamos ser a Bíblia que o mundo quer ler.
E o que é mais angustiante é como João estava orando, chorando. Quem vai abrir esse livro? Somos nós, que temos a boa semente. Ah, como é bom, eu amo ser cristão. Eu amo ser pastor, sabe? Quando a pessoa fala pastor, eu amo, eu gosto. Eu gosto de ser útil. Não pelo título, eu gosto de ser pastor. Eu falo minha esposa direta. Olha que honra. Você saber que tem um trono lá nos céus. Que tem um rei assentado sobre o trono. Sabe, pessoas tão especiais, ele olha para um insignificante aqui na terra, que se ele não chamasse pelo nome, ninguém nem sabia que existia. Eu sabia que você, a gente, né, às vezes tem gente que bota lá assim, eu falo isso direto, estão me perseguindo. Eu falo, quem está te perseguindo, criatura? Diga o nome aí, vá. Quem? Diga aí. Todo mundo, bora, dê o nome. Aí começa, não passa de 3. Eu já faço direto. Porque estão falando de mim. Aí bota lá na postagem para os meus, para que me perseguem. Pô, quem te persegue? Tem gente que nem sabe que tu existe. Tem gente que nem sabe que eu existo, que existe em Lauro de Freitas, na igreja chamada Believe, um pastor chamado Davi. Quem de lá é a Raquel. Tem? Fica aí achando. E aí Deus olha de lá assim, não, ele é meu pastor, pronto. Eu gosto de ser útil, de ter uma palavra amiga. E também diz que pastor morre velho. Diz que pastor e médico é difícil morrer, morre velhinho. Glória a Deus. Mas o pastor que anda errado também, Deus tira e leva. O problema da gente é querer também chegar no nível de santidade. Tá bom, você vai se corromper, ou seja, todo o tempo você está no perigo de partir, viu? Para casa. Mas servir a Deus é bom demais. É você olhar para os 4 cantos assim e dizer assim, rapaz, é Deus em tudo. Tem momentos de eu estar ali desesperado, de estar no banheiro, e Deus falar para mim assim, olha, eu que cuido de você. E você olha, pior que é verdade. Você não tem essa sensação? Que Deus cuida de você. Parece que está tudo virado, né? Aí começa as coisas a entrar no eixo. Dai, tadinha, chorou 10 anos sem ninguém ali. Aí Deus, fica aí, filhinha, ora mais um pouco que teu príncipe está chegando. O melhor de Deus está por vir. Olha eu aqui, 10 anos, 11 anos aí, ó, na alegria do Senhor. Não se agonei não, que nem de lá na roça. Seja feliz com o Senhor. Agora faça a sua parte. Faça o que ninguém quer fazer. Não pare. Não desista. Não olhe para a circunstância. Vá em frente. É como diz, eu vou gastar a minha vida diante do altar. Eu falo sempre com minha avó aqui. Minha avó. E eu gosto de, assim, falando para ela, né, que eu guardo o que ela me ensinou. Eu sempre coloco ela em cima, né. Tá velhinha aqui. A gente vai falar com minha avó, ela só fala, bebê, estou sentindo uma dor. Eu falei, meu Deus, minha avó quase 80 anos. Mais de 80 anos, é claro que tem dor aí, minha avó. Eu disse, não, é porque só tá velhinha. Mas, ó, eu tenho aprendido o que a senhora me ensinou. Olha só, a senhora é forte, não sei o que lá. Ai, meu filho, já gosto de conversar com você. Porque você me coloca para cima. Eu estou sentindo uma dorzinha aqui, mas... alegrar os dias dela, porque ela, mais uma vez, para você ver o que é a sabedoria. Eu sempre li esse texto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai enquanto está perto, pois virá o dia que você não conseguirá. E sempre achei, nossa, deve ser porque Jesus vai voltar e aí eu não vou poder mais buscar, né? Porque está doente. Não, vai chegar a velhice. Essa minha filha, eu busquei quando eu pude achar. Agora, se alguém não trouxer a ceia para mim, nem sei eu sei, porque eu não aguento nem andar mais. Agora só resta ficar em casa esperando Jesus voltar. Mas enquanto ela pôde, ela fez. Eu não, quantas vezes que eu fui montada aqui no
pescoço dela nos galhos de cacau, e às vezes o galho de cacau era baixo. Aí botava um menorzinho para me levar, eu com medo, mas tinha que ir com o candeeiro ali, todo mundo para a roça, para os cultos. Oh, coisa boa ter vivido isso. Pouco tempo, mas eu vivi. Então faça o que ninguém nunca fez. Não desista, faça. O que tiver as mãos para fazer, faça. Porque eu sou assim, meio doido. É para fazer para Cristo, vamos fazer. Porque o tempo muda. Antigamente as coisas eram diferentes, hoje é outra situação. Nós temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas tem algo interessante na seara. A Bíblia diz, Jesus conta uma parábola que o pregador saiu a buscar pessoas para trabalhar e ele saiu cedo. Encontrou algumas pessoas e ofereceu um denário pelo trabalho. A pessoa concordou e foi trabalhar. Depois ele volta em algumas horas do dia, buscando novos trabalhadores. E chega no final do dia, faltando poucos segundos para terminar, ele vai e encontra umas pessoas que estavam na praça, de bobeira, perdido. E ele convida, você quer vir para vir? Quer trabalhar? Quero. E quando o cara acabou de bater o cartão que entrou, acabou o serviço. É na hora do pagamento, está aqui sua parte, está aqui sua parte. Aí aqueles que chegaram cedo, oxe, por que chegaram agora vai receber igual? Ele, não foi um acertado? Nós não combinamos um denário? Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, então eu vou pagar por igual. Assim é a obra de Deus. Não tem quem chega depois, nem agora, nem antes, nem depois. Ele paga a todos eles aquilo que foi combinado. Então Deus não deve nada para ninguém. É por isso que tem muita gente aí passando dificuldade, aperto, porque eles não fazem nada pelo reino. Eles não decidem nada pelo reino. E você tomar algumas decisões, você precisa ter coragem. E só ter coragem não, precisa crer. Eu mesmo tirei o sábado da empresa aí para trabalhar para Cristo. Não é fácil para quem tem empresa, não é. Em alguns setores mais difícil ainda, mas eu conheço. E aqui louvo a Deus pela vida deles, que Deus conserve eles sempre assim. A OK Alimentos, uma das maiores empresas aí de salgadinho. Eu trabalhei por muitos anos lá. Toda terça-feira você pode entrar a partir de 1h, tem uma live lá acontecendo, que hoje tem live, mas sempre teve. Toda terça-feira a produção para meio-dia para ter o culto. E todos os funcionários estão livres, podem desligar as máquinas e ir para o culto. Eles não são crentes. Você pega um salgadinho aí, compra o salgadinho da OK, você vai estar abençoando a obra. Tem lá no fundo, lá, a Arca da Aliança. Pode observar. Tem no atacadão, você pegue lá. Eles têm honrado ao Senhor. E tem crente que não honra. Uma empresa dessa parar para você fazer um culto. Final do ano, a festa é um culto de agradecimento ao Senhor. E tem crente que não agradece a Deus em nada. Não abre mão de nada. Não abre mão de faturamento para servir a Deus. Não abre mão, não abre mão. E quer que Deus abra a mão para ele. Não vai funcionar assim. Se você quer mais unção, ore, busque ao Senhor. Tudo que você quer, você tem que ir atrás. Porque também entenda assim que se você aceitou Jesus, sentou na sua cadeirinha aí, e até Jesus voltar, você ficar ali, você vai ser salvo também. Porque salvação não tem a ver com isso. Mas eu não quero ser um servo inútil. Sabe? Chegou aqui e não fez nada, eu recebi tanto porque eu não posso fazer um pouco. Então que eu peço ao Senhor que Ele nos dê estratégias, nos dê direcionamento, que possamos orar por um novo tempo. Deus tem algo a fazer nessa obra muito grande. E eu tenho orado para que Deus dê a direção, porque para nós saber se tem coisas que estão acontecendo, se tem a ver com o mundo espiritual, se tem a ver com as coisas carnais, tem muita coisa envolvida aí. E eu oro ao Senhor para que Deus derrame saúde na igreja, para que Deus derrame unção na igreja, para que Deus derrame direcionamento da igreja em todas as áreas da nossa vida que nós precisamos, e que a igreja esteja firmada em Cristo Jesus,
e que seus membros possam exercer o seu chamado diante do Senhor com excelência, e que possamos mudar a história dessa cidade. Deus muitas das vezes não precisa de uma multidão, Deus precisa de um ou dois dispostos a fazer, eu quero fazer alguma coisa. E muitas das vezes não colherão os frutos, mas a sua geração, a que vem após, receberá, como diz o americano que tinha um sonho, e outros. É aqueles, os irmãos da ilha, né? Que o cordeiro receba o prêmio pelo seu sacrifício, e outros homens de Deus aí que fizeram algo. Eu estava lendo a história de Billy Graham. Cara, eu fico olhando assim, parece que existiu um Paulo aqui nessa terra. Se for olhar o documentário daquele homem, é incrível aquilo ali. Parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo, Pedro, é incrível. Não sei se tudo ali é verdade, mas é impactante. Existiu alguém que se dedicou a esse ponto ao Evangelho. Eu quero viver isso, eu quero me dedicar ao Evangelho. Enquanto força eu tenho. Porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas para Deus, um pouco é a maioria. Porque um monte de gente também atrapalha, né? Um monte de gente atrapalha. Mas pessoas compromissadas, com foco, entendendo, porque Jesus está falando aqui, ó, o que eu tenho para oferecer para vocês é vida e vida eterna, segurança, amor, prosperidade, paixão. Mas tudo isso aí você precisa acreditar, porque não é palpável, é vivido. Aquele que só vê pelo que as vistas veem, pelo que a mão pode apalpar, não viverá o extraordinário de Deus. Porque tudo isso é acessado através de Cristo Jesus. Esse é o segredo do Evangelho. Se você acessa, você tem. Muitos aí chamam o universo, não sei o que, a mente positiva. Gere isso. Vá em busca e conseguirá. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Já falei demais. Esse meu relógio deve estar doido, né? 8h24. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te peço ao Senhor que essas palavras fiquem em nosso coração, que possamos fazer mais e mais por Ti. Eu te entrego, meu Deus, a nossa semana em Tuas mãos. A segunda-feira está chegando aí, desafiadora, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Eu peço ao Senhor uma bênção especial sobre os membros desta casa. Te peço uma bênção especial sobre a vida, Senhor, do Edjan, da sua família, da esposa que está doente. Tem misericórdia, Senhor. Os funcionários que têm faltado, que o Senhor possa arrumar, ajustar a vida deles novamente, para que eles possam estar fazendo a Tua vontade, fazendo a Tua obra. Eu te entrego a vida do Vítor em Tuas mãos, da sua casa, da família, do trabalho dele. Te entrego a RD em Tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, a vida de Raquel, de Tade, todos, Senhor, desta casa. A irmã, Senhor, que se converteu tem pouco tempo, retorna aqui à casa, dá força para que ela continue a vir aos cultos, Senhor. As pessoas que entraram aqui através do bazar, pessoas que têm vindo, circulado aqui, eu te peço uma bênção especial sobre a vida daquela jovem que está grávida, Senhor, que recebia essa mensagem, esteve aqui no bazar também, está enfrentando uma grande dificuldade com o companheiro dela, mesmo grávida. Eu peço ao Senhor, e neutralizamos agora em nome de Jesus toda a fúria de Satanás, que aquelas palavras ditas não sejam concretizadas, que haja paz naquele lar, que haja segurança, que não haja morte, que não haja nada, Senhor, e que essa família, Senhor, seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso eu te entrego, Senhor, a minha vida, eu te entrego a vida de cada um neste lugar em Tuas mãos. Cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos, protege-nos, nos dá uma semana abençoada, um mês abençoado, Senhor, que as bênçãos do céu estejam sobre nossas vidas, a proteção que vem do alto esteja sobre nossa casa, sobre nossa família, Senhor, guarda os nossos, aonde nós caminharmos, que Teus anjos estejam nos guardando, aonde nós passarmos, que possamos ser bênçãos, que possamos ter sempre uma palavra para alguém, e que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger em nome de Jesus. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você. E você diz...